Olá pessoal, vamos iniciar mais uma aula e aí iremos fazer a correção da atividade 4, certo? Em seguida daremos continuação ao nosso conteúdo, que é análise combinatória. Então vamos lá. Questão 1. Quantos são os anagramas da palavra saber? Então, como foi apresentado aí, os anagramas de uma palavra em qual não tem repetição, nós iremos utilizar o conceito de permutação. Permutação é um tipo específico de arranjo. Então, são 5 letras, então nós iremos calcular como a permutação das 5 letras será dada por 5 fatorial. E aí, 5 fatorial é a mesma coisa que 5 vezes todos os seus antecessores, exceto 0. Então, vai ficar 5 vezes 4, vezes 3, vezes 2, vezes 1. Nesse caso, nós temos que são 120 anagramas, certo? Questão 2. Com as letras da palavra prova, quantos são os anagramas que começam por vogal? E aí a gente vai ter a mesma situação, são letras diferentes, então é uma permutação simples, mas tem uma condição, né? Que tem que começar por vogal. Então, qual análise nós fazemos? A primeira letra tem que ser vogal. Então, para a primeira letra, quantas possibilidades existem? 2, certo? Então, a gente coloca aqui as 2 possibilidades. E aí, escolhendo a primeira letra, irão ficar 4 letras para escolher. E será, então, aí o fatorial de 4. Aí iremos permutar essas 4 letras no restante da palavra. Então, será 2 vezes permutação de 4. E a permutação de 4 é igual ao fatorial de 4. Então, será 2 vezes 4 fatorial. E isso é igual a 2 vezes 4, vezes 3, vezes 2, vezes 1. Certo? Nós temos aqui um total de 48. Então, com as letras da palavra prova, são possíveis, 48 anagramas, sendo que irá iniciar sempre com vogal. E aí tem outra pergunta aqui da questão 2, Quantos são os anagramas que começam e terminam por consoante? Parecido um pouco com o anterior, mas vamos analisar, certo? Começa e termina. Então, quantas consoantes nós temos? 3. Então, quantas possibilidades nós temos para escolher a primeira letra? 3, certo? Só que a partir do momento que escolhemos a primeira letra, nós teremos apenas 2 possibilidades de escolha para a última letra, porque tem que finalizar também com consoante. Então, 2 possibilidades para a última. Restarão 3 letras para a gente permutar entre as letras aí intermediárias. Então, será a permutação de 3. Permutação de 3 é fatorial de 3. Então, será 3 vezes fatorial de 3 vezes 2. E aí, resolvendo esses cálculos, nós teremos 3 vezes fatorial de 3, 3 vezes 2, vezes o 2 aqui, que foi da análise da primeira situação, a última letra, certo? E aí nós temos um total de 36 anagramas, certo? Simples, básico, mas ficando dúvida, manda a dúvida aí no WhatsApp. Questão 3. Quantos anagramas são os anagramas da palavra carreira? E aí é o que? Permutação com repetição. Não é uma permutação simples. O que é que a gente faz para resolver? Foi explicado, mas podemos aplicar aí a fórmula de permutação com repetição, que é a seguinte: permutação de um total de n elementos, com a repetição de 1 n vezes, e 2 n2. Aí quer dizer o quê? Com a repetição de 2 letras. E a gente vai observar o total delas, certo? Nós temos aqui então um total de 8 letras, só que a letra R repete 3 vezes e a letra A repete 2 vezes. Então nós teremos a seguinte forma: será fatorial de 8 dividido pelo fatorial de 3 vezes o fatorial de 2.
E aí fica bem simples, aplicamos agora as propriedades de divisão aí com fatorial. Nós iremos reescrever aqui o 8 com todos os seus antecessores e o fatorial de 3. 8 vezes 7 vezes 6 vezes 5 vezes 4 vezes 3 fatorial dividido por 3 fatorial. 2 fatorial é igual a 2, então já posso escrevê-lo aqui, né? Para ficar mais prático. Aí eu posso simplificar aqui, ó, 3 fatorial por 3 fatorial. E para facilitar os nossos cálculos, eu posso fazer esse cálculo mental aqui, ó. 8 dividido por 2 é igual a 4, né? Então já vai diminuir a conta. Já vou colocar, ó, 4 vezes 7 vezes 6 vezes 5 vezes 4. E aí, resolvendo essas multiplicações, nós temos que 3.360. Então, 3.360 são os possíveis anagramas para a palavra carreira, certo? Se caso todas as letras fossem diferentes, então teria uma quantidade muito maior, mas tem 3 letras R's e 2 A, e quando elas se permutam entre si, não gera um novo anagrama. Vamos ver aí a questão 4. 8 clientes de um banco, dos quais 3 são mulheres, estão na fila. Desligar aqui. Prontinho. Estão na fila dos caixas. Fila única dos caixas. De quantas maneiras as pessoas dessa fila podem se posicionar de modo que as mulheres fiquem juntas? Então, aí nós vamos ver que é uma permutação simples, mas com uma análise, né? Aí, que é o seguinte, as 3 mulheres têm que ficar juntas. Como resolver essa situação? Nós iremos considerar, primeiramente, as 3 mulheres como uma única pessoa. Então, nós teremos aí uma permutação de 6, né? Temos 8 pessoas, mas as 3 mulheres são consideradas aí para o cálculo como uma única pessoa. E elas irão permutar. A permutação de 6 é igual ao fatorial de 6. Só que as mulheres podem inverter as suas posições entre si e continuarem juntas. Então, nós temos aí outra permutação de 3. Elas poderão alterar o seu lugar e permanecerem juntas, que é a única condição que o problema nos pede. Então, será fatorial de 6 vezes fatorial de 3. E aí nós iremos encontrar a quantidade de posições possíveis aí nessa fila. Resolvendo o fatorial de 6, né? É 6 vezes 5, vezes 4, vezes 3, vezes 2, vezes 1. 1 eu posso até não colocar, porque é um termo nulo aí da multiplicação. E o fatorial de 3, que é 3 vezes 2. Resolvendo todas as multiplicações, nós temos aí um total de 4.320 possibilidades, né? Pode se posicionar de 4.320 maneiras diferentes. Vamos ver aí, questão 5. Com 2 bandeiras vermelhas indistinguíveis, 3 azuis também indistinguíveis e uma branca, quantos sinais diferentes podemos emitir pendurando todas elas enfileiradas no mastro do navio? Então, a gente irá permutar essas bandeiras, né, para ver quantos sinais é possível emitir. Só que tem bandeiras que são repetidas, então é para utilizar todas as bandeiras, né, todas elas. Então é permutação, só que com repetição, porque tem bandeiras que são iguais. Então a forma, né, é o total, e nós iremos considerar aí as que se repete, quantas vezes se repete. Se tivesse mais de 2 bandeiras que se repetissem, a gente iria representar aqui também. Aí fica, o total são de 6 bandeiras, sendo que a azul se repete 3 vezes e a vermelha 2. Então vamos ter aí 6 fatorial dividido por 3 fatorial vezes 2 fatorial. Resolvendo essa divisão aqui, vamos reescrever o 6 fatorial em função de 3, né? Então vai ficar 6 vezes 5 vezes 4 vezes 3 fatorial, dividido por 3 fatorial. O 2 fatorial é 2 mesmo, é o resultado de 2. Então posso representar. Simplificando 3 aqui, 3 embaixo, e efetuando essa divisão aqui para ficar mais
prática, né? A nossa conta. Dá 3, 6 dividido por 3. Então, reescrevendo isso aqui, nós teremos 3 vezes 5 vezes 4, e aí um total de 60. Então, são 60 os possíveis sinais que pode ser emitido com esse conjunto de bandeiras, utilizando todas as bandeiras. Aí a questão 6. Deseja-se arrumar em uma estante 4 livros de matemática, 3 de química e 5 de português, todos diferentes. Quantas são as possibilidades de arrumação se, letra A, não houver restrições? Então, se não houver restrições, são todos diferentes, nós iremos considerar aí a permutação entre todos os livros. E aí a quantidade de livros são 12, então a permutação de 12 é igual ao fatorial de 12. E aí eu já fiz o cálculo utilizando uma calculadora. Você no celular tem essa opção. Permutação aí é 12 fatorial, é um total de 479 milhões 1.600. Certo? A quantidade de possibilidades de organizar esses livros. E aí, B. Os livros de uma mesma matéria permanecerem juntas. Se elas têm que permanecer juntas, então é a condição. Nós iremos considerar como primeira permutação entre 3 grupos, que eles podem alterar entre si. Então, 3 fatorial. Só que esses grupos, eles podem alterar a ordem entre eles, dentro do grupo, e permanecerem juntos. Então, vou observar as permutações que nós teremos aqui também, dentro dos grupos dos livros, das disciplinas. Então, português 5, então nós temos uma permutação em fatorial de 5. Entre os livros de matemática, eles podem se reorganizar ali sem deixarem de ficar juntos 4 vezes, e o de química 3. Então, nós teremos aí, resolvendo esses fatoriais, já colocando o resultado do fatorial. Fatorial de 3 é 6, fatorial de 5, 120, fatorial de 4, 24, fatorial de 3 é 6. E resolvendo a multiplicação, nós temos aí 103.680 possibilidades de organizar esses livros com essa condição. Certo? Vamos ver aí questão 7. Um processo industrial deve passar pelas etapas A, B, C, D e E. Quantas sequências de etapas podem ser delineadas? Se A e B devem ficar juntas no início do processo e A deve preceder B, ou seja, primeiro A, segundo B, e aí depois os restantes. Então a condição é que A seja o primeiro e B seja o segundo. Nós temos 5 no total. Então a gente vai considerar, por primeiro, quantas possibilidades tem? Uma apenas, né? Porque tem que ser A. Segundo, quantas possibilidades nós temos? Apenas uma, porque tem que ser B. Essa é a condição que a questão nos pede. Agora, do terceiro em diante, eles irão permutar a ordem aí com 3 etapas. Então, permutação de 3, certo? Isso aqui, permutação de 3 é igual a 3 fatorial, então nós teremos 1 vezes 3 fatorial. Na multiplicação, 1 é o termo nulo, né? Então será 3 fatorial, que é igual a 3 vezes 2, que é igual a 6, certo? Tranquilo aí? B. Quantas sequências de etapas podem ser delineadas se A e B devem ficar juntas em qualquer ordem e não necessariamente no início do processo? Então vamos aí observar o critério, qual é que B e A fiquem juntas. Então vamos considerar primeiramente B e A como um único membro, uma única etapa. Então nós teríamos a permutação de 4 etapas, certo? Então 4 etapas, permutação é 4 fatorial. Só que B e A, mesmo sem estarem separados, eles podem permutar entre eles e continuarem juntos, certo? Então nós teremos aí 2 fatorial, que é a permutação entre A e B, mesmo eles continuando juntos, certo? Então no total nós teremos aí o fatorial de 4 vezes o fatorial de 2, então 4 vezes 3 vezes 2, o fatorial de 2 é 2 mesmo,
E aí temos um total de 48 possibilidades de delineadas as sequências, certo? E aí nós vimos sobre permutação simples, com repetição e com alguns critérios específicos, que foi o exemplo dessa questão que nós vimos agora, certo? Vamos ver aí, agora, continuando o nosso conteúdo, vamos ver sobre combinações, tá bom? E aí é um pouco parecido, só que tem suas especificidades. E aí a gente vai observar aí nessa questão qual é a diferença. Vamos lá. Nós estamos trabalhando nos 3 tipos principais de agrupamento e nós vimos arranjos, acabamos de ver até um exercício sobre permutações e agora vamos falar sobre combinações. Combinações simples. Temos uma combinação quando os agrupamentos conseguidos permanecem iguais ao se inverter a posição dos seus elementos. Ou seja, a ordem que os elementos ocupam no grupo não tem importância. Perceba que, se houver 5 pessoas, João, Pedro, Luiz, Gilberto e Ana, entre as quais desejamos formar grupos de 3, o grupo formado por João, Pedro e Luiz é o mesmo grupo formado por Luiz, Pedro e João. Não importa se a gente alterar a ordem dos nomes dele, se é um grupo, então nós temos aí, não temos grupo diferente, é o mesmo, se só alterou a ordem dos nomes. Temos então uma combinação de 5 elementos em grupos de 3. Então observe, quando é que é uma combinação? Quando eu altero a ordem e não consigo um grupo novo. Eu alterei a ordem dos nomes e o grupo permaneceu o mesmo. Outra coisa que a gente precisa aprender, né? Na matemática, quando se fala em sequência, é um agrupamento ordenado, ou seja, exemplo, A, B é diferente de B, A. São grupos diferentes quando a gente está trabalhando com sequência. Mas quando a gente fala no termo conjunto, então a ordem não forma outro grupo. Alterar a ordem não forma outro grupo. Quando é conjunto, A, B é igual a B, A. Então, não importa a ordem, é o mesmo grupo. Quando se fala em arranjo, a gente vai observar quando for uma sequência. Quando for combinação, a gente vai trabalhar com conjunto, certo? E aí, considerando o conjunto formado pelas letras da palavra amor, quantos subconjuntos com 3 elementos podemos formar? Então, subconjuntos, a gente vai observar que alterando a ordem não gera um novo conjunto, é o mesmo, certo? E é o seguinte, considerando que a quantidade de agrupamentos ordenados ou sequências é dada por arranjo de A de 4, né? De 3 em 3, então nós teremos aí 24 possibilidades, certo? Esses agrupamentos são, e aí nós temos todas as possibilidades aqui, 24 possibilidades de formar, quando considerados sequências, ou seja, eu alterei a ordem, então gero um novo grupo. Pensando em termos de conjuntos, cujos elementos são as letras do grupo, do agrupamento, os conjuntos formados pelas letras A, M, O, nós temos aqui A, M, O, só que alterada a ordem, são iguais, pois ao permutar as 3 letras, o conjunto continua tendo exatamente os mesmos elementos. Isto é, o conjunto não se modifica. Então, conjunto alterou a ordem das letras, permaneceu as mesmas, considera como o mesmo conjunto, são iguais. Dessa forma, o total de 24 sequências com 3 letras deve ser dividido por a permutação de 3, que é 3 fatorial igual a 6. O número de permutações das 3 letras, ou seja, se a sequência é 24, para eu verificar conjunto, divido pelo fatorial de 3, que é 6. Então, nós teremos o seguinte. Pode-se, portanto, dizer que a quantidade de subconjuntos com 3 elementos é o arranjo de 4 elementos de 3 em 3, dividido pela permutação de 3.
o arranjo é 24 dividido por 6, que é igual a 4. Escolhido entre os 4 elementos do conjunto das letras da palavra amor. Certo? E aí nós teremos aí os conjuntos formados pela palavra, as letras da palavra amor, tomados de 3 em 3, apenas esses 4 aqui. Observe que nenhum deles tem todas as letras iguais. Tem apenas aí a diferença entre as letras. Chamamos esses agrupamentos de combinações simples dos 4 elementos tomados de 3 a 3. Certo? Só que aí é o seguinte, ao fazer essa análise, nós podemos aplicar a fórmula de combinação, que é dado pelo seguinte: combinação de um total de n elementos com cada grupo com a quantidade de p elementos é dado pela seguinte forma: n fatorial dividido por p fatorial vezes n menos p fatorial. E para a gente aí ter uma visão numérica, vamos a um exemplo. Observando o exemplo anterior, né? Quantidade de subconjuntos formados pelas letras da palavra amor com 3 elementos. A fórmula que foi apresentada foi o que de combinação? Combinação de um total de n elementos com grupos de 3 em cada. É dado pela fórmula n fatorial dividido por p vezes n menos p fatorial. E aí fica simples, porque nós vamos trabalhar com 2 variáveis apenas, n e p. Eu só preciso identificar n é o total de elementos e p é a quantidade de elementos do grupo. Identifiquei isso, então aqui nós temos a palavra amor com um total de 4 elementos, só que para formar grupos de 3. Então n é 4 e p é 3. Então n 4, p 3. Agora eu vou substituir aqui n 4, p 3, n 4, p 3. E agora eu vou resolver apenas as operações, né? 4 fatorial eu vou escrever em função de 3 fatorial para simplificar. Então vai ficar 4 vezes 3 fatorial dividido por 3 fatorial. 4 menos 1 menos 3. 4 menos 3 é 1. O fatorial é fora, né? Por isso que eu posso efetuar essa operação. Aí agora eu posso simplificar. 3 fatorial, simplifico com 3 fatorial aqui. 1 fatorial é igual a 1 mesmo. Então, na divisão, ele se anula. É um termo nulo, né? 4 dividido por 1 é igual a 4 mesmo. Certo? Então, nós temos aqui o resultado que é 4, como foi apresentado antes, de fato. A combinação aqui da palavra amor com fazer conjuntos com as letras tomadas de 3 em 3 é 4, certo? E aí nós temos a atividade 5, vocês irão resolver. Qualquer dúvida manda no WhatsApp, certo? Até a próxima aula.